A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, compartilharmos a palavra do Senhor nessa manhã. Que lição maravilhosa, né? E o título da nossa revista, ele é bastante provocativo, né? Ele nos leva a uma reflexão. Somos nós a geração do arrebatamento? É uma pergunta bem intrigante, né? Que nos faz refletir e pensar. Essa quinta-feira nós estávamos na reunião de jovens aqui na igreja e estávamos falando exatamente sobre esse assunto. Surgiu uma pergunta nesse assunto, né? Se a gente achava que essa seria a última geração, né? Aí a primeira resposta é: vem a escola bíblica dominical. Né? Nós estamos falando sobre isso na escola bíblica dominical, porque é interessante nós discutirmos esse assunto. Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 3, pastor Gideon Júnior já esclareceu aqui os detalhes para os irmãos. Abra sua revista, na página de número 17. Página de número 17. O texto áureo da lição é Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Mateus 24, do 6 a 8, nós temos aí o texto áureo da nossa lição. Diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. A base para toda essa lição, para toda essa revista, é o texto de Mateus capítulo 24. Aquele momento em que Jesus ele sai do templo com os seus discípulos, e os seus discípulos eles começam a elogiar o templo, e Jesus olha para eles e diz: olha, está vendo tudo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo, tudo vai ser destruído. E essa fala de Jesus aos discípulos inquietou o coração daqueles homens. E quando eles vão para o Monte das Oliveiras, eles chamam Jesus ali, Jesus em particular com eles, e perguntam: Jesus, como é que vai ser isso? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai ser o fim de todas essas coisas? De todas as coisas? Que sinais nós vamos ter da tua vinda? Porque a gente precisa saber de alguma coisa, para a gente poder criar uma expectativa que, né? Talvez Jesus já tivesse falado para eles: ó, nem eu, nem o Pai, nem eu sei o dia, só o Pai sabe, né? Então eles ficaram preocupados com isso e falaram: Jesus, vai acontecer toda essa destruição, e que sinais nós vamos ter disso? Então Jesus começa a falar para eles desses sinais, para que eles ficassem atentos a esses sinais, porque quando essas coisas começassem a acontecer, era sinal de que ele já estava perto de voltar, era sinal de que estava próximo à sua vinda. E o primeiro sinal nós vimos na lição passada, que Jesus disse para eles: ó, vão surgir falsos cristos. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Isso nós já vimos, né, que está acontecendo de uma forma cada vez mais crescente. E hoje nós vamos ver o segundo sinal que Jesus disse para eles. Jesus disse: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras. O primeiro sinal, irmãos, que Jesus traz para eles, dizendo: olha, vocês vão ouvir falar de muitos falsos cristos, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Fazia sentido, porque Jesus ainda estava ali com eles. Jesus estava com eles. E eles não tinham visto nada disso acontecer ainda. Ninguém tinha se levantado lá junto com Jesus dizendo: não, ele não é o Cristo, eu sou o Cristo. Não tinha acontecido isso. Mas Jesus falou: olha, isso vai acontecer. Então já gera no coração daqueles homens uma certa expectativa quanto a esse acontecimento. Eles vão ficar: poxa, a hora que começar a aparecer gente dizendo que é Jesus, que é Cristo, a gente já vai ficar de olho. Mas, quando Jesus fala de guerra e de rumores de guerra, isso parece não fazer muito sentido para aquele povo. Porque eles já viviam isso no dia a dia deles. Não com tanta intensidade, mas eles já viviam guerras. A nação de Israel ela é marcada por guerras.
A história de Israel, se você for ler no Velho Testamento, você vai ver que é uma história marcada por guerras. Moisés, Josué, as conquistas da Terra Prometida. O livro de Juízes que nós estamos estudando. A história de Israel é uma história de guerras. E esse povo ali na Palestina, eles viviam um momento bastante conturbado. Porque desde o ano 722, eles vêm sofrendo o quê? A dominação de povos estrangeiros. Eles estavam sob o domínio, sob o controle de outras nações, de outros povos. E essa dominação de outros povos não se dava de modo pacífico, de modo tranquilo. Ela chegou, ganhei a guerra, está tudo bem, agora fica todo mundo quietinho aí, está todo mundo dominado. Não. Era difícil você impor esse controle. E a Palestina, na época de Jesus, ela estava vivendo um momento bastante conturbado, ela estava dividida, porque Herodes, o Grande, já tinha morrido. Seus filhos assumem o controle, divide o poder ali. Se você olhar no mapa que tem aí na sua revista, na página de número 19, está bem especificado aí a forma como estava dividida a Palestina na época de Jesus. Você tem aí ao sul a região de Samaria, aí na Judéia, né? Essa parte da Judéia, quem estava controlando isso aí, depois da morte de Herodes o Grande, era seu filho, Herodes Arquelau. Essa partezinha marrom aí no meio, que é a Galileia, quem dominava isso aí era Herodes Antipas, o outro filho de Herodes. E lá em cima, aquela parte verde da Itureia, dessa região aí, quem dominava era o outro filho, Herodes Filipe. Então, os filhos de Herodes estavam dominando isso aí. Nessa parte de baixo aí, da região da Judéia, que é a maior região, que estava Arquelau, Arquelau deixou o poder aí e voltou para Roma. E Roma manda para controlar essa região, quem? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o quê? Era um militar. E quando Roma ela destaca um militar para tomar conta de uma determinada região, para assumir o controle de determinada região, é porque naquela religião a coisa não é fácil. Ali há levantes, ali há revoltas. O povo que está sendo dominado ali não é dominado de forma tranquila. E Pilatos ele vem exatamente para manter a ordem. Tanto é que quando ele ficava lá em Cesareia, mas quando tinha as festas dos judeus, ele descia para Jerusalém, porque ali estava todo mundo reunido, a galera estava toda junto. Para ter uma confusão ali, era só estralar os dedos, meu filho. Isso ali era um barril de pólvora, como nós vamos ver mais na frente aqui. Entendeu? Então, o povo, na época de Jesus, já vivia essa tensão da violência, da guerra, da opressão do governo romano sobre eles, da dominação romana. Entendeu? E Roma, para manter essa dominação, eles exerciam o quê? Um controle sobre os impostos. Eles cobravam imposto daquelas pessoas que eram dominadas ali. Faziam os recenseamentos, que os recenseamentos era para conferir se a quantidade de dinheiro que estava chegando no cofre de Roma correspondia à quantidade de pessoas que estavam lá pagando imposto. Porque esse povo crescia igual coelho, igual preá, e daqui a pouco Roma não estava recebendo a quantidade de imposto suficiente. Já tinha mais gente do que dinheiro, tinha gente não pagando imposto. Então faz-se o recenseamento, vê quantas pessoas tem e vê se está entrando, se todo mundo está pagando imposto direitinho. Entendeu? E havia no meio dos judeus uma seita chamada Zelote. Eram quatro grandes seitas no meio do povo judeu. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram 4 grandes seitas que influenciavam o povo judeu ali naquela época. E os zelotes eram uma facção dos fariseus, só que mais radical. Era o fariseu xiita. Era o fariseu que gostava da luta armada. Eles olhavam e diziam, olha, nós somos o povo de Deus, Israel é a nação escolhida de Deus, Israel não pode ficar sob o domínio de povos ímpios, de gentios. Pagar imposto é a mesma coisa de ser escravo, para eles não fazia muita diferença. A gente continua escravo e eles não aceitavam isso de forma alguma, essa dominação romana.
E não aceitavam. E por não aceitar essa dominação romana, eles partiam para a violência. Eles esperavam o Messias, os zelotes, eles acreditavam no Messias que ia para a guerra. Eles acreditavam que o Messias viria para conquistar o poder e destruir os romanos. Destruir os romanos. Restaurar o domínio, o poder em Israel e assumir o controle e destruir o Império Romano. E não era isso que tinha acontecido quando Jesus veio. Então, os zelotes, irmãos, o nome zelote já significa isso, zelo, devoção, uma devoção fervorosa. Os zelotes, eles surgiram no ano 6 a.C., numa revolta que foi encabeçada por Judas Galileu, ou Judas da Galileia. Né? Esse tal de Judas, ele se levantou contra Quirino, que era o governador romano, né? Exatamente porque ele estava fazendo o recenseamento para poder aumentar a quantidade de impostos. Diz que, nessa época, nesse recenseamento, diz alguns historiadores, foi a época em que José estava descendo com Maria para Belém, para o censo, né, para participar do censo. E a revolta de Judas Galileu, ela foi exatamente contra isso, contra essa dominação romana. E daí surge esse grupo de zelotes aí, esse grupo armado de homens dispostos a morrer, se for preciso, para libertar Israel, para libertar o povo do domínio romano. Eles eram tão violentos, irmãos, eles andavam armados com um punhal, então resolvia tudo na faca. Né? Eles resolviam tudo na faca. Acho que nordestino e zelote têm alguma coisa aí em comum. Pessoal da Paraíba, todo respeito aos irmãos da Paraíba, né? Pastor Davi, né? Tem alguma coisa em comum, né? O que zelote era assim, né? É romano, risca a faca, né? Cobrador de impostos. Acho que o Zaqueu e Mateus, acho que na hora que eles iam cobrar impostos, né, eles olhavam, se a gente errar a casa e entrar na casa de um zelote para cobrar o imposto, a gente está ferrado. Eles odiavam os cobradores de impostos. Estavam traindo o povo judeu, trabalhando para Roma, entendeu? O pastor Gideon Júnior até brincou, né, na aula de orientação dos professores, que se Jesus cantasse Como é Precioso, Irmãos, né, lá para os discípulos, Mateus e o Zelote, o outro discípulo, Simão Zelote, não ia ficar muito perto, não. Zelote ia olhar assim, Simão ia olhar e falar, não, peraí, não posso cantar junto com Mateus, não. Porque os zelotes, eles odiavam os cobradores de impostos. Então, os zelotes, eles eram muito violentos, muito agressivos. Era esse povo que vivia na guerra. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37, Gamaliel faz menção a essa revolta de Judas Galileu. Né? E Judas Galileu morreu nessa revolta e os zelotes se dispersaram para essa revolta. Mas eles continuaram ali no meio do povo. Você tem ideia? Eles continuaram ainda no meio do povo e participaram da guerra, do levante lá contra Roma, no ano 70, quando Jerusalém foi tomada. Entendeu? Os zelotes estavam lá na frente, querendo brigar, querendo, né, impedir essa dominação. Depois assumiram a fortaleza lá em Massada e ficaram lá até o ano 74, né, quando os romanos então vieram e atropelaram tudo. Passou por cima e destruiu tudo, aí foi zelote para tudo quanto é lado. Né? Então, era um grupo armado que vivia de guerra, vivia, né, querendo, né, tirar esse domínio romano. Então, falar de guerra no meio de uma civilização que vivia completamente sob o domínio de um povo estrangeiro, né, de um povo, e que esse povo impunha essa dominação. E juntando a essa dominação, os zelotes, que não aceitavam, que eram revoltados com essa dominação, você está num barril de pólvora. Você está numa região onde guerra não seria algo difícil de acontecer. Né? Então, não fazia muito sentido Jesus falar, olha, os sinais da minha vinda, da minha volta, serão guerras, serão rumores de guerra. Eles iam olhar para Jesus e falar, mas Jesus, isso já é do nosso dia a dia. Isso já acontece. Então, o que Jesus estava querendo dizer para eles? Olha, isso já acontece, mas quando Jesus fala que vão haver guerras, vão haver rumores de guerra, Jesus está falando, essas coisas, elas vão começar a acontecer de uma forma mais intensa.
Isso vai acontecer de uma forma mais intensa. As guerras, vocês vão ouvir falar muito mais de guerra do que vocês ouvem hoje. As guerras elas vão acontecer com muito mais frequência do que elas acontecem hoje. Quando o pastor Gideon Júnior colocou aqui o link, né? Cadê? Para mim aí de novo, Davi, por favor, com essas da antiguidade. Aí você vê uma série de guerras desse período da antiguidade. São 42 guerras. Aí não estão todas, como o pastor Gideon Júnior falou, né? Mas estão aí as principais guerras. Então, é uma quantidade imensa de guerras. Né? São 42 guerras, mas o período também é muito longo. E o período é bem espaçado. Então, quando você vê 42 guerras, num período que vai desde o ano 2000 ou 3000 antes de Cristo até o ano 60, 70 depois de Cristo, você vê que é um período muito longo. Né? E quando você olha o período e a quantidade de guerra, você não vê que são tantas guerras assim. Né? Mas quando nós vamos agora passando mais para frente, a gente vai ver que essas guerras elas vão se intensificarem. Elas vão aumentarem. E aí começa a fazer sentido aquilo que Jesus estava dizendo. Coloca o slide, por favor, Davi. Quando você abre aí na sua revista, na página de número 21, página 21, a gente vai começar a observar que vai fazer sentido o que Jesus começa a dizer. Aí em amarelo nós colocamos aí, o escritor da revista colocou assim: amados irmãos, acrescente ao domínio político estrangeiro a questão dos zelotes e veja que a Palestina, no primeiro século, era um barril de pólvora pronto para explodir. Guerra, os rumores de guerra, era o que não faltava. Mas tais que sempre existiram, desde a mais remota antiguidade, iriam tomar proporções alarmantes nos tempos antecedentes à volta de Cristo. Então é isso que Jesus está falando. Já existem guerras, mas elas vão tomar uma proporção ainda maior. E se a gente acompanhar, a gente vai ver que muito obrigado, Davizinho. Então vocês vão ver que esse período aí é o período da Idade Média, o período do Renascimento, ali a partir do ano 711, né, até o ano 1436. Nesse período, nós temos uma quantidade de guerra muito grande, para o período. Né? Porque se você olhar, ali começa com a invasão muçulmana, esse mesmo quadro que está na sua revista, é o mesmo quadro que está na sua revista, na página 21. Né? E vai até a guerra dos russistas, né? A guerra dos russistas lá na outra parte ali da tabela. Essa parte aí. Entende? Você tem aí uma quantidade de 12 guerras. Nós falamos de 42 guerras num período de mais de 2000 anos, na Idade Antiga. Agora nós estamos falando de 12 guerras num período de aproximadamente 7 séculos, 700 anos. Você vê, o período é menor, né? Mas nós já temos uma quantidade muito grande de guerras nesse período pequeno. Entendeu? Nós não vamos entrar no detalhe das guerras aí, até porque, quando essas guerras estão lá na tabela do link da Wikipédia, e quando você clica lá na guerra, aparecem todas as informações, os mapas, os países que estavam envolvidos na guerra, quem venceu a guerra, quem não venceu. Se você tiver a curiosidade de saber tudo sobre cada uma dessas guerras aí, as cruzadas foram importantes, né? Foram 9 cruzadas, a invasão mongólia, tudo isso aí você vai ter acesso ali no link lá da Wikipédia, que está no seu celular. Você pode acompanhar ali direitinho. Entendeu? Mas aqui o que a gente quer mostrar é essa quantidade crescente de guerras num período cada vez menor. Na Idade Média, você tem aí essa quantidade de guerras. Você tem, então, 12 grandes atividades bélicas em um período de aproximadamente 700 anos. 7 séculos. Tá certo? E quando a gente avança, a gente chega ali no século XVI, né? No século XVI, a gente vai ver que essa quantidade de guerras ela vai aumentar de forma assustadora.
A quantidade de guerras pelo mundo aumenta de forma assustadora. Se você abrir aí a sua lição na página 22, você vai ver que todas essas guerras aí da página 22 são as guerras desse período, do século XVI ao século XIX. Nós falamos anteriormente, na Idade Média, de um período de 700 anos. Aqui nós estamos falando de um período de 300 anos. Em 700 anos nós tivemos 12 guerras. Agora, nesse período de 300 anos, sabe quantas guerras nós tivemos nesse período? Olha mais aqui. Olha outra lista aqui. 42 grandes guerras. 42 grandes atividades bélicas. Veja que a quantidade de guerras para um período de 300 anos foi muito grande, é muito maior. O percentual aqui é gigantesco, perto se compararmos ao que aconteceu na Idade Média. Entende? Aí, quando a gente passa desse período do século XVI ao século XIX, que é esse período de 3 séculos, com 42 atividades bélicas, nós vamos para o século XX, nosso século anterior aqui. Muitos de nós vivemos esse período. No primeiro quadro são 12 guerras. 12. São 12 guerras na Idade Média e Renascimento, né? E o período é de aproximadamente 700 anos. No segundo, da página 22, nós temos aí 42 guerras, mas o período é bem curto, é um período de 300 anos. É do século XVI até o século XIX. 300 anos, 42 guerras. Agora, quando a gente chega no século XX, né, no século XX, do século passado, a gente vai ter uma quantidade que assusta ainda mais. A gente tem 34 guerras num período de um século, 100 anos. E além dessas 34 guerras, não, tem mais. Deixa eu ver se eu fiz as contas direito, aparece ali. 34, eu só olhei a primeira. Não é isso mesmo, são 34 grandes guerras. E você ainda tem, além incluso nessas 34 guerras, 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. Então veja que no século passado, o século XX, ele foi marcado por atividade bélica, por guerras. Entendeu? Todo esse período foi marcado por guerras. Você tem todas essas guerras aí, e se não bastasse, você tem 2 grandes guerras mundiais no século XX. Agora começa a fazer sentido aquilo que Jesus disse acerca do que vocês vão ouvir falar de guerras e vocês vão ouvir falar de rumores de guerras. Talvez os discípulos não olhassem para isso com muita preocupação, porque isso já era ali da rotina deles, uma ou outra. Mas a partir do momento que os anos foram passando, a quantidade de guerras vão aumentando. E num período cada vez menor. Então nós temos, quando nós chegamos no século XX, 42... Desculpa, acho que eu estou indo para frente. Vamos ver. Acho que eu tenho que voltar, desculpa. Eu estou aprendendo, irmãos, me desculpe. Eu vou aprender a lidar com isso aqui ainda. Agora está indo certo. Então, nós temos no século XX, essa quantidade imensa de guerras aqui, são 34 atividades bélicas, envolvendo 2 guerras mundiais. Você entende? É muita coisa, num período muito curto. Num período muito curto. Em apenas um século, a gente teve 34 atividades bélicas. Então veja que agora começa a fazer sentido aquilo que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Ele diz, olha, é como as dores de parto, é como as contrações antes do bebê nascer. Eu sempre, quando falo disso, eu lembro da minha esposa, no nosso segundo filho. O primeiro filho não teve contração, o Pedro
estava com um cordão, né, na cervical, né, de cordão, aí teve que fazer cesárea, né, e nem teve. Mas o João Marcos, ela entrou em trabalho de parto e não sabia, né? Eu estava tendo aula num cursinho aqui, a Adriana chegou lá no cursinho, entrou, ficou do meu lado. Ela falou, ai, tem uma dor na barriga, ela vem e ela passa. Passou, mas depois ela voltou de novo. Eu falei, como assim, amor? Ela vem, ela passa, ela vem, ela passa, às vezes dói, e aumenta, ela aumenta um pouquinho a dor. Eu falei, amor, você está com contração, esse menino está nascendo. Aí pronto, a gente saiu de lá e isso só foi aumentando, entendeu? A gente ligou para a médica, mas falou, não, já está contração, pode vir e tal. E a gente foi para o hospital, aí eu já fiquei mais agoniado, porque você vai no caminho, ela, aí sente a dor, e parece que o intervalo entre uma dor e outra vai diminuindo. E é assim que acontece, o intervalo vai diminuindo e a dor vai aumentando. As irmãs sabem muito bem disso, né? Então, Jesus estava falando exatamente disso. Jesus falou, olha, você sabe o que é isso? Dores de parto. Então, vai ser mais ou menos assim. Quando vai chegando mais perto do bebê nascer, o intervalo vai diminuindo e as dores vão aumentando. Jesus falou, quando estiver perto da minha vinda, o intervalo vai diminuindo e as guerras vão aumentando. Matemática, simples. Jesus foi muito objetivo, muito claro. Vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. Olha para isso aí e veja. Esse é o sinal de que eu estou voltando. Você entende? Então isso nos chama a atenção, irmãos. Isso nos chama a atenção. E quando nós chegamos no nosso século, o século 21, que é o século que nós estamos agora, e nós estamos há quantos anos no século 21? 22 anos. 22 anos. Nesses 22 anos de século 21, sabe quantas guerras nós já tivemos? 23 guerras. Contando com essa que nós estamos tendo agora, a do Iraque. Desculpa, da Rússia. Da Rússia contra a Ucrânia. Contando com essa. Já tivemos 23, irmãos. E nós estamos apenas há 22 anos neste século. As coisas estão ficando do jeito que Jesus falou. O tempo está diminuindo e a quantidade de guerra está aumentando. Nós estamos vivendo exatamente o que Jesus ensinou. Jesus chama a atenção exatamente para isso. Ele deixa a dica. É a dica que vocês querem? É sinal que vocês querem? Então eu vou dar o sinal para vocês. Aí vocês vão entender que está se aproximando o momento de eu voltar. No século 21, né, se você observar lá na tabela da Wikipédia, você vai ver que aparece ali uma sequência de 23 guerras. E ali já está inclusa a guerra da Ucrânia, essa última guerra, que é a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Ali já está inclusa, né? Já está, a tabela está atualizadíssima. Não precisa mostrar agora, não, Davizinho. Agora, quando você olha aqui, aqui tem alguns detalhes das guerras do século XXI. Nós tivemos, no início do século, já aquele movimento de guerra ali naquela região do Afeganistão. Foi depois do atentado contra as Torres Gêmeas. Você lembra? Lá em 2001, 11 de setembro. Os Estados Unidos ele usou isso como um pretexto para atacar o Afeganistão, para destruir ali os seus inimigos, né? E nessa guerra dos Estados Unidos contra os seus inimigos ali, né, os Estados Unidos e seus aliados, o resultado foi catastrófico, né? Estima-se que 30 mil soldados e policiais afegãos perderam a vida ali. E ainda 31 mil civis morreram nessa guerra. É uma devastação. Você tem uma quantidade enorme de soldados mortos, e como se não bastassem os soldados que já vão para a guerra dispostos a isso, né, a morrer ou matar, você ainda tem civis que morreram nessa briga, né? Sem contar que mais de 350 tropas da OTAN também foram mortas nessa guerra,
ali no início desse século que nós estamos vivendo, né? Além de cerca de 30 mil integrantes das forças de governos civis também foram mortos. Isso foi o começo do nosso século. Nós começamos o século assim, o ano 2001. E não parou por aí, né? Começou a guerra lá na Síria, né? A guerra ainda está falando da guerra do Afeganistão? É porque, irmãos, para ler assim nessa distância está bem complicado para mim, mas eu vou usar meu óculos, eu prometo. Eu ainda sou resistente ao óculos. Davi, se ampliar um pouquinho, aí eu consigo ler melhor. A guerra do Afeganistão, Isso, agora sim. A guerra do Afeganistão derrubou o governo talibã, mas não conseguiu capturar o terrorista Osama Bin Laden. Você lembra que os Estados Unidos ele foi lá, ele derrubou o governo lá no Afeganistão, mas eles não conseguiram pegar o Bin Laden. E na época, né, ele fez o quê? Ele usou ali os recursos financeiros que ele tinha, investiu em armas e continuou com a guerra, né? Os ataques ali para acabar com a Al-Qaeda, acabar com os inimigos dos Estados Unidos, né? Nessa guerra, só sobe mais um pouquinho, Davi, para ali, para eu ver. Não, desculpa. Desce. Né? O resultado dessa guerra é de pelo menos 85 mil civis iraquianos mortos. Nós vimos que na Primeira Guerra, o resultado foram 31 mil civis mortos. Aqui você já tem 85 mil civis mortos, né? Mais de 4.700 soldados e pelo menos 85 mil civis morreram nessa guerra, né? Além disso, entre 2013 e 2016, desce mais um pouquinho, por gentileza, obrigado, com o levante do Estado Talibã, né, mais 50 mil civis foram mortos naquela região. Então, aquela região ali do Afeganistão, aquela região ali onde o Talibã, a Al-Qaeda, tenta impor seu domínio, ali morre gente o tempo todo. Entendeu? É um Estado, vive em conflito o tempo inteiro. Agora sim, a próxima a gente vê é a guerra da Síria, né? Que começou e ainda continua rolando lá, né? Aumenta, por favor, Davi, para eu conseguir ler. Bashar al-Assad, o governo lá da Síria, né? Você vê que ele enfrentou problemas lá com jovens que se rebelaram contra o seu governo, né? E esses grupos foram para a rua, né? E enfrentaram lá o governo, a força militar do Estado, né? Os talibãs também aproveitaram essa situação, né? O Estado Islâmico, né? Para conseguir avançar e conquistar mais território ali. Os Estados Unidos tentou intervir, né? Para diminuir essa força do Estado Islâmico ali, mas não deu muito certo. O que aconteceu? A gente teve aquele tanto de pessoas espalhadas pelo mundo, fugindo da guerra ali naquela região, né? Eram chamados refugiados. Nunca se falou tanto de refugiados como depois dessa guerra, que começou essa guerra ali na Síria. Foram 470 mil mortos ali, né? 4 milhões de pessoas deixaram a Síria. E se espalharam pelo mundo. Aquela cena terrível que a gente viu do bebezinho morto na praia, né, que eram dos refugiados que estavam fugindo, né, da Síria, em navios clandestinos, embarcações clandestinas. Um menino que, para fugir da guerra lá, ele colocou garrafas PET, né, usou garrafas PET como boias. É o terror, é a guerra espalhada pelo mundo. Isso tudo aqui, pertinho de nós, já estamos falando de século XXI, dos nossos dias. Então, irmãos, a gente observa que há uma crescente como Jesus determinou. E, por fim, a gente tem aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Da Rússia contra a Ucrânia. Os irmãos estão acompanhando aí, né? E o medo é de que isso se torne uma guerra com uma proporção muito maior do que entre Rússia e Ucrânia, né? A OTAN está aí querendo proteger a Ucrânia, né? O governo russo não está brincando. O camarada lá
ele não tem muito escrúpulo, ele para destruir quem entrar no caminho dele é só apertar o dedo, é só apertar um botão vermelho ali e está resolvido o problema, entendeu? Então, o mundo vive essa tensão, o mundo vive essa tensão, né? Você vê que, por mais que a gente não aceite a guerra, que o mundo ele busca a paz, o mundo ele quer a paz, as pessoas todas se levantam contra essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, desse massacre que a Rússia está impondo ali contra a Ucrânia. As pessoas não aceitam, os países se levantam e protestam, né? Por mais que as pessoas não aceitem, Jesus disse, olha, é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. Porque o coração do homem é dominado pelo pecado. O coração do homem é mau, é perverso. O homem vive sob o domínio do pecado. E o diabo, o príncipe deste século, ele sabe que está chegando o fim e ele vai fazer com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, mais apertadas mesmo. Mas Jesus falou, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, não é para vocês ficarem desesperados. Não é para vocês ficarem angustiados. Não é para vocês ficarem atemorizados. Você está dizendo, olha, não entre em desespero, não entre em pânico com essas coisas. Sabe por quê? Porque esses sinais, eles apontam exatamente para o momento em que Cristo vai voltar. Todas essas coisas estão gritando aos nossos ouvidos, olha, Jesus Cristo está voltando. A volta do Senhor, ela está próxima. O dia do Senhor está chegando. É para nós olharmos para essas coisas e vermos nela os sinais da volta do Senhor. Porque nós temos que viver, irmãos, essa expectativa. Nós, como cristãos, temos que viver essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Isso tem que estar aceso em nosso coração. E parece que quando o tempo vai passando, a gente começa a se acostumar com isso aqui, né? A gente começa a se acostumar de viver aqui, e a gente começa a viver como se a vida fosse só isso aqui. Como se a gente fosse ficar aqui para sempre. Né? Aí quando uma guerra dessas começa, aí acende a luz aqui, né? Acende uma luz amarela aqui, e ela começa a piscar e dizer, olha, você está vendo a guerra? Jesus está voltando. Né? Está vendo os rumores de guerra? Jesus está voltando. Os judeus já olham para essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e alguns líderes religiosos lá dos judeus já veem sinais da vinda do Messias aí. Já olha e diz, olha, isso são sinais, né? É cumprimento dos sinais da volta do Messias, ou da vinda do Messias. Então, irmãos, quando Jesus ele falou de guerras e de rumores de guerras, aquilo que a princípio não parecia fazer muito sentido para os discípulos, começa a fazer sentido depois daquele período. E agora, nos nossos dias, faz muito mais sentido ainda. Nós estamos vivendo os princípios de dores, e as contrações elas estão muito mais fortes. O intervalo entre elas está muito menor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo a iminência da volta do Senhor. Mas, pastor, isso não tem a ver com Apocalipse? Será que nós não estamos já vivendo a grande tribulação, não? Não, irmãos. Não estamos. Não estamos. Jesus falou, isso é princípio de dores. A criança não nasceu ainda. Jesus não voltou ainda. Lembra de Paulo, os irmãos de Tessalônica? Quando os irmãos ficaram apavorados, achando que Jesus já tinha voltado, porque as coisas já estavam acontecendo, e eles falaram, e Paulo vai acalmar os irmãos, fala, olha, para com isso. Estão dizendo aí que eu disse, ou que eu escrevi, ou que... Não. Aí Paulo começa a dizer que quais seriam os sinais, o que deveria esperar. Ele fala, quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e explica toda aquela situação. Né? Mas ele diz assim, olha, a volta do Senhor, lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, será como um ladrão de noite. Né? Será como um ladrão de noite. Ou seja, será no momento em que ninguém está esperando. Vai ser um fator surpresa.
né? Aí Paulo faz uma ressalva, que essa me chama a atenção. Ele diz, mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Ele diz, você que é crente, você não vai ser surpreendido. Vai ser surpresa para os outros, para mim e para você não, porque eu e você estamos atentos aos sinais. Eu e você estamos ligados nos sinais. E à medida que as coisas vão apertando, que as guerras vão surgindo, que os sinais vão se cumprindo, a gente começa a se aproximar cada vez mais de Deus. A gente começa a se aproximar mais do Senhor. Quem é limpo, limpa-se mais ainda. Porque Jesus está voltando. Então Paulo diz, olha, vocês não vão ser surpreendidos não. Nós não. Os que estão em trevas, esses vão ser surpreendidos. Mas para nós, esse dia não vai ser surpresa. Por quê? Porque nós estamos esperando. Se o Eliomar disser para mim, Elias, vou lá na sua casa hoje, e ele não disser que hora que ele vai lá em casa, eu sei que ele vai lá em casa hoje. Então eu sei que ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, vai chegar uma hora, vai chegar. Quando ele bater lá em casa, eu não vou abrir a porta e falar, Eliomar, você aqui. Não, não vai ser assim, porque ele já tinha me falado que vinha, ele não falou que hora que vinha. Então é isso que Paulo está dizendo. Esse dia não vai pegar você de surpresa, porque Jesus já disse para você que vinha, e ele deu para você os sinais de quando isso iria acontecer. Entendeu? Agora, se ele vem sem avisar e eu estou todo desprevenido, aí eu posso tomar um susto. Posso ser pego de surpresa. Você entende? Então, na grande tribulação, a coisa vai ser pior ainda. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, diz assim, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado de tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, irmãos, nada é tão ruim que não possa piorar. Isso que nós estamos vivendo são princípios de dores. A grande tribulação é muito pior que isso. É muito pior que isso. Entendeu? O mundo vai estar totalmente entregue ao domínio do anticristo. A igreja não vai estar mais aqui. O Espírito Santo já não vai mais estar atuando como atuava com a igreja. E aí, irmãos, carta branca para o anticristo. E vai o diabo fazer a festa. Então, é muito pior que isso. Quando a Bíblia fala da grande tribulação, ela fala de dias de tribulação como nunca houve na história da humanidade e nunca haverá. Serão esses dias. Entendeu? Então, não há como nós compararmos o que nós estamos vivendo hoje com a grande tribulação. Não é ainda a grande tribulação. Jesus não veio ainda. Entendeu? Nós estamos vivendo o princípio de dores. E são os sinais que Jesus disse que aconteceriam e que precederiam o momento da sua vinda. Quando ele falou das guerras e dos rumores de guerra, ele disse, olha, isso vai acontecer e à medida que for se aproximando da minha volta, isso vai se intensificar. E tudo que nós vimos hoje é exatamente essa intensificação desse sinal. Né? Nós começamos lá, na Idade Média, com 700 anos, 12 guerras. Nós entramos no século XVI ao século XIX, num período de 3 séculos, 300 anos, 42 guerras. Nós tivemos no século XX, apenas 100 anos, 34 guerras, incluindo 2 grandes guerras mundiais. E nós estamos há 22 anos do século XXI. E nós já temos 23 guerras. Então Jesus está voltando, irmãos. Jesus tinha razão. Agora faz sentido tudo que Jesus disse. Né? Agora faz sentido. Abra a sua revista na página 34, só para a gente ler a conclusão aqui. E encerrarmos. 24. Página 24 da sua revista. A conclusão.
Diz assim: o Messias sabia o que estava falando. Aqui estão os sinais que falam do retorno, do seu retorno. Então veja, Jesus, ele falou, parecia não fazer muito sentido, mas quando nós olhamos para as palavras de Jesus hoje, nós vemos que Jesus estava certíssimo. Cristo desejou que, à medida que os sinais de Mateus 24, 3 a 14, fossem ocorrendo com mais intensidade e num intervalo menor de tempo, ficássemos atentos, pois ainda não é o fim, mas o mesmo está bem próximo. E a pergunta que fica para essa lição, para eu e você refletir é: será coincidência o alarmante crescimento do número de guerras e rumores de guerra? Será que não está próximo o arrebatamento da igreja? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque no teu grande amor e misericórdia o Senhor nos deixou sinais. O Senhor nos deixou sinais para que pudéssemos observar e ficar atento, ó Deus, quanto à tua vinda. Muito obrigado pelo teu grande amor e misericórdia, porque o Senhor foi tão claro, tão específico, Senhor amado, quanto a estes sinais. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos a viver uma vida de santidade, de pureza, de retidão. Ajude-nos a caminhar contigo a cada dia, viver a tua palavra, Senhor. Guarda-nos em ti, ó Deus, para o grande momento da tua vinda. Nós te louvamos e te agradecemos por essa escola, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus, né? Que lição preciosa e maravilhosa. Eu esqueci uma coisa, irmãos. Quando estava elaborando, eu queria colocar estatísticas de dimensão. Então, na lição 2, eu queria mostrar em dimensão estatística realmente o crescimento dos falsos profetas, né? Então, você tem aí na página 12, no século XIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já no século XX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, né? 17, queria ter mostrado isso em termos estatísticos, né? E já no século XXI, mal começamos, já 3 homens arrebanhando Deus e o mundo, né? Fora os que estão no século XIX, a maioria vivo, o que traz uma estatística muito forte. Agora, aqui, em guerras e rumores de guerra, é o que o pastor Elias colocou. Vamos contar da morte de Cristo, né? Antes de Cristo não faz tanto sentido, mas da morte de Cristo, Idade Média e Renascimento para frente, 700 anos, 12 guerras. Depois, 300 anos, século XVI a 19, 42 conflitos. Isso significa um acréscimo de quanto, né? Aí depois, num único século, 100 anos, 34 conflitos com 2 guerras mundiais. Isso significa um acréscimo proporcional de quanto, né? E século XXI, meu Deus do céu, 22 anos e já 23 guerras. E, a questão da intensidade. É o que o pastor Elias falou, né? Você tem hoje uma guerra que ninguém quer se intrometer muito de cara, que tem medo de quem está por lá, de destruir o resto. Aí eu estava pensando, né? Se o pessoal da igreja que gosta de matemática puder fazer essas estatísticas para depois a gente apresentar, né? Pessoal que gosta de matemática. Então, Moisés, o Joãozinho, que deve estar assistindo em casa,
E o Sonson, que também deve estar assistindo em casa, esses meninos que gostam de matemática, se pudesse depois trazer para nós as estatísticas, seria muito interessante, né? Para a gente crescer mais ainda. Mas Jesus não estava brincando, né, irmãos? Jesus não estava brincando. Louvado seja o nome do Senhor.